Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Estamos de volta com mais uma edição do programa Palavras de Vida, um programa da Associação dos Pastores Evangélicos de Mococa. Queremos agradecer a sua presença e pedir que você mais uma vez entre em contato com seus amigos e diga-lhes, está entrando no ar agora pela TV Direta, Canal 21, o programa Palavras de Vida. Ajude-nos a divulgar o nosso programa e a levar uma mensagem de fé, de vida e de esperança às pessoas a quem você quer bem. Já já estamos de volta. Programa Palavras de Vida. Apoio Cultural. Roque Pneus, o shopping do seu carro. Avenida Marginal 1838, no centro de Mococa. Graça e paz, queridos. Estamos de volta e agora com o momento de mensagem da Palavra de Deus. Se você tem a sua Bíblia aí, eu gostaria que você a abrisse no Evangelho de João, no capítulo 2, começando no versículo 1, diz assim a Palavra de Deus: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para esse casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. E cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamando o noivo, lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Esse é um texto muito interessante que eu queria compartilhar com você nessa oportunidade e aprender algumas coisas com esse texto. E hoje eu gostaria de falar com você que tem uma família, você que tem uma esposa, tem um esposo, e talvez você esteja vivendo aí o problema da falta do vinho. Como assim? São aqueles problemas que acontecem num casamento. No caso do texto que vemos aqui, ele aconteceu no início do casamento, ou seja, no dia da celebração, na festa do casamento. Aconteceu de faltar vinho. E na cultura judaica, o vinho era o que regava as festas, era a bebida. Poderíamos dizer que era a Coca-Cola de hoje, né, que é uma das bebidas mais comuns numa festa aí de cristãos, na verdade. Havia faltado vinho e é interessante algumas lições que a gente aprende aqui. A primeira é que aquele casal, ou seja, o noivo e a noiva, tinham tido uma ideia excelente. Qual é a ideia, pastor? Eles tinham convidado a Jesus para o casamento deles.
Ah, queridos, quando a gente convida Jesus para o nosso casamento, ainda que aconteçam problemas como falta de vinho, Ele está lá para agir e resolver aquelas questões. Talvez na sua vida conjugal você esteja aí, talvez até com lágrimas no seu rosto, por causa da briga, do atrito, do mau momento que você vive no seu casamento. Mas eu queria dizer que há alguém que pode fazer a diferença. Que há alguém que, se você não convidou ainda pode ser convidado para o seu casamento. E é interessante porque Jesus estava no casamento. Os problemas apareceram mesmo com a presença dele. Olha que coisa interessante. Isso mostra que mesmo cristãos podem ter problemas no relacionamento do casamento. Mesmo pessoas que têm Jesus na vida, na presença do dia a dia. Talvez alguém pergunte, então qual é a diferença de ter Jesus e não ter Jesus na nossa vida? É que quando nós temos Jesus na nossa vida, quando os problemas vêm, nós temos a quem recorrer. Nós temos a quem pedir um milagre. E é o que vai acontecer aqui. Acabou o vinho. Imagina um casamento sem vinho na cultura judaica. Jesus é acionado. E ele olha para umas talhas, que seriam hoje uns recipientes aí para colocar a bebida. E naquela época eram usadas para purificações, eram talhas usadas para atividades religiosas. E Jesus disse assim, pega aquelas talhas ali e encha de água. Ele disse isso para os garçons, para aquelas pessoas que estavam servindo a festa. Se você estivesse lá e imagine Jesus falando assim, faltou vinho, então pega aquelas talhas, enche de água. Você talvez dissesse, água? Vinho não vem de água. Isso é loucura. Mas sabe o que me chama a atenção? É que os garçons obedeceram a Jesus. Eles obedeceram mesmo não entendendo. Sabe qual é o nosso grande problema? É não obedecermos a palavra. Nós conhecemos a palavra, o Senhor nos ensina e nós não cremos e não obedecemos. Por incrível que pareça, aqueles garçons, mesmo não entendendo nada, eles sabiam que o vinho não vinha de água, eles obedeceram a Jesus. E Jesus falou assim, leve ao maître lá, mestre sala, chefe dos garçons. E uma outra coisa interessante, a obediência daqueles garçons. Imagine, você está numa festa, falta bebida, aí você leva água e diz, Jesus mandou mostrar essa água aqui. Mas é interessante, eles obedecem. E na obediência o poder de Deus se manifesta, sabia disso? E a Bíblia diz que quando eles estão indo, e eu imagino a cena, eles olhando aquelas talhas, e enquanto caminhavam até o maître, ou mestre-sala, aquela água começou a escurecer. E quando chegou lá, era vinho. E era vinho bom, não era vinho aguado, porque o próprio maître, ele prova do vinho e diz, eita, esse vinho é muito bom, esse vinho é de qualidade. E ele até diz para o noivo, mas você, normalmente a nossa cultura se põe o vinho melhor primeiro, depois que o pessoal já bebeu, já está meio alegrinho, a gente coloca o inferior. Mas você guardou o vinho bom até agora? O que nós aprendemos com isso?
Queridos, quando nós pedimos socorro a Deus, Ele é capaz de fazer milagres. Ele é capaz de transformar um relacionamento que já virou água em vinho de primeira qualidade. Em vinho como daqueles envelhecidos em tonéis de carvalho. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Ei, você que está aí cabisbaixo, levante a cabeça. Convide Jesus para o seu casamento. Obedeça aquilo que Ele tem ensinado. Se humilhe. Peça perdão. Creia no milagre que Jesus vai fazer. Ele é aquele que pode fazer o impossível, mesmo quando você diz, não é possível. Ele diz, tudo é possível ao que crer. Que Deus te abençoe. Programa Palavras de Vida. Apoio Cultural. Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana, Cristo em vós a esperança da glória. Venha participar e conhecer o poder de Deus que cura, liberta e transforma. Quarta e sexta às 19h30 e domingos às 18 horas. Esperamos por você. Programa Palavras de Vida. Estamos de volta com a continuação do nosso programa. E agora, voltando a um assunto que nós estávamos compartilhando a semana passada, é um assunto muito importante, muito interessante, o tempo nosso acaba sendo curto, né? Então, estamos voltando aqui para a continuação do mesmo assunto que nós estávamos falando na semana passada. E nós estávamos comentando sobre religião, né, pastor? Foi isso que nós estávamos comentando na semana passada. Religião salva ou religião não salva? E qual é a religião melhor? Na verdade, nós estamos usando aqui o texto bíblico, a palavra de Deus, e anunciando que a verdadeira religião está na pessoa de Jesus Cristo. E aí, pastor Josias? Paz do Senhor, pastor, paz do Senhor, os irmãos que estão nos ouvindo. Então, na semana passada nós começamos a falar sobre João 14,6, aí vimos a primeira parte do versículo, quando Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a gente viu, né, pedaços dessa afirmativa de Jesus. Ele é o caminho. Aí falamos de religiões, falamos da nossa religião evangélica, porque nós não estamos aqui para atacar ou ofender a religião de ninguém. Não é essa a nossa intenção. Por isso que na semana passada nós usamos como exemplo a nossa religião. Os evangélicos, quando ele disse assim, tem igreja evangélica que hoje eu não indico você ir. Mas por que não é evangélica? Evangélica são as igrejas que pregam o evangelho segundo a palavra de Deus. Paulo disse que se alguém vier e pregar um outro evangelho, seja anátema, ou seja, não dê ouvidos a um outro evangelho. Então nós precisamos estar presos e fixados e baseados na palavra de Deus, porque ela é que é a verdade revelada de Deus. E hoje nós queríamos, pastor Ismael, falar da segunda parte do versículo, quando Jesus diz assim, olha, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí Jesus, se no princípio do versículo ele já estava dizendo assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ele agora diz assim, olha, não há salvação em nenhum outro caminho. Não é? Ele diz assim, ó, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele está dizendo só há um caminho. Então a pergunta que o senhor fez, qual é a religião que conduz ao céu? Nenhuma. Porque ao céu, pastor Ismael, só há um caminho, e esse caminho é Jesus. É verdade, pastor Josias, ainda inclusive quando ele fala eu sou a verdade, eu sou a vida, não há vida em si mesmo se não for através dele. Ele é a única forma de transmitir vida. Sem Jesus, mas eu tenho vida. Não tem, amados. Essa vida é passageira, vai acabar aqui. Vida eterna, vida mesmo, é só quando você está compromissado, envolvido com Jesus. Só Ele pode te dar vida eterna. Ele fala, eu sou a porta, aquele que passar por ela achará pastagem verde. Eu sou a porta das ovelhas. Como o pastor Josias disse aqui,
Sem Jesus não tem como você chegar a Deus ou aos céus. Ele ainda disse mais, pastor, até nas nossas orações. As nossas orações não chegam ao Pai se não for por intermédio de Jesus. Ele diz, tudo que pedires em meu nome. Você pode orar, você pode fazer todo tipo de orações que você quiser, mas se você não falar na pessoa de Jesus, no nome de Jesus, essa oração não chega, pastor. Ele é o nosso intermediário, né? Ele é o nosso mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo Senhor. Quem morreu no Calvário foi Jesus Cristo. Por mais nós temos aí várias pessoas que foram um exemplo, né, pastor? Os apóstolos nós pegamos como exemplos, mas só a pessoa de Jesus, salvação, intermediário, mediador, não há outra pessoa. Então nós sempre usamos aqui essa expressão, conhecer a verdade, conhecereis a verdade vos libertará, pastor. E a verdade vai te conduzir, vai te ensinar. Como o pastor Josias estava aqui, não estamos aqui para ofender nenhum tipo de religião, não. Nós estamos aqui para instruir que pela palavra você vai conhecer a verdade, ou a verdadeira, pastor. Não é? É pela palavra, amados. Por que muitas pessoas estão confusas, pastor? Por falta de conhecimento, por não conhecer a palavra. É essa palavra aqui que vai te instruir. Você pode estar na igreja que for, mas você só vai reconhecer esta igreja quando você se aprofundar na palavra, pastor. E há muita gente usando a Bíblia de uma maneira errônea. Há muita gente afirmando coisas que a Bíblia não autoriza a afirmar. Há muita gente pregando aquilo que chamamos de heresia. O que é heresia? É algo que não é suportado pela palavra de Deus. E há muita gente, por exemplo, vou dar um exemplo. Deus é amor. Então qualquer coisa que eu fizer, Deus me ama, então Ele vai me perdoar. Não é assim. Como o pessoal costuma dizer, não é assim que a banda toca. A misericórdia, Deus dura para sempre, eu posso fazer o que quiser. Mas, ora, Deus não pode ser contradizente, Ele não se contradiz. Não é? Se Ele revelou na sua palavra seus princípios, aquilo que Ele nos ordenou, a sua lei, não é? Então, nós precisamos estar obedecendo os seus ensinamentos e não viver uma vida de prática de pecado. Ah, mas o senhor não peca? É diferente alguém pecar e alguém viver na prática de pecado. Há uma diferença enorme. Eu posso acidentalmente matar uma pessoa através de um acidente de automóvel. Involuntariamente eu levei uma pessoa a óbito. Agora é diferente se eu começo então a fazer isso sistematicamente, não é? Porque aí eu vou me tornar um serial killer, não é? E não é esse o caso. Então, queridos, o que nós estamos afirmando aqui, não é? É que a palavra de Deus, ela é regra de fé e prática. Nós não podemos contradizer a palavra, pastor. Eu vejo quando Deus fala com Abraão, pastor. Que coisa linda, quando Deus fala, Abraão, eu quero abençoar você. Eu quero te engrandecer, eu quero te exaltar de sobremaneira, eu quero fazer de você algo tremendo na terra. Todas as famílias serão abençoadas por causa de ti. Mas para isso acontecer, eu preciso exigir algo de você. Ande na minha presença e ser perfeito. Para que eu possa, então, poder abençoar a tua vida e fazer alguma coisa, para que através de você, já na época do Antigo Testamento, o grande patriarca Abraão, para que através de ti haja um sistema religioso. Então Abraão foi ali o marketing, né, pastor? Foi ali o estandarte para que a igreja patriarcal se iniciasse através do testemunho de Abraão. E por causa de ti, benditas serão todas as famílias da terra. Hoje nós somos abençoados por intermédio da fé de Abraão. Um homem que ele era tão temente a Deus, tão temente, que ele não negou seu próprio filho. Se fosse preciso, ele sacrificava o filho dele por temor a Deus, por obedecer a palavra do Senhor. E Deus levou ele um teste de uma prova de fogo, né?
Imagina você pegar seu único filho que você tem, o filho da promessa, e levar lá na montanha, lá da terra de Moriá, para ali colocar o filho sobre um altar e sacrificar o filho. Isso é fé, isso é viver uma fé intensa com Deus, isso é viver na presença de Deus e procurar perfeição. Mas como o pastor dizia, perfeito só Jesus, né, pastor? Então, pastor, concluindo, respondendo à pergunta do início do programa, né? Religião salva? Não salva. Qual religião que salva ou não salva? Nenhuma delas. Religião é ruim? Não. Ao contrário, pastor. Nós não estamos dizendo que religião é ruim. Só estamos afirmando, com base na palavra, que nenhuma delas conduz ao céu. Por quê? Porque Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entrai por ele. Esse é o único caminho que conduz ao céu. Agora, é claro que há muita gente seguindo a Jesus e tendo uma religião. Aí, perfeito. Eu até quero aqui trazer, pastor, as pessoas estão confundindo entre religião e igreja. Né? A tua igreja, querido, ela é essencial. Você não consegue, em busca do caminho, né, pastor, através de Jesus, se não for pela igreja. A igreja é o ajuntamento daqueles que estão caminhando para o céu e que, como o senhor disse agora, acertadamente, é o corpo de Cristo. Quer dizer, você é a igreja, né? Sua família é uma igreja. E a casa do Senhor, o templo do Senhor, estamos aqui isentando a palavra religião, mas a casa, o templo onde você adora ao Senhor, busca, ela é essencial. Sem ela nós não sobrevivemos. Nós estamos falando aqui sobre essa religiosidade, né, pastor? Essa crentice do povo hoje, essas propagandas enganosas que nós vemos no dia a dia, pastor, que leva as pessoas a ir em busca não de Deus, ir em busca das propagandas enganosas, que leva as pessoas muitas vezes até se decepcionar, se frustrar na vida. Mas dentro da palavra de Deus, lembra, se a tua igreja prega um Jesus vivo e verdadeiro e único Salvador, pastor, não é? Onde tenha aí um líder que você olha para ele e vê nele o caráter de Cristo, o exemplo de Deus na vida dele. Amém, querido. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. Pastor, nosso tempo já foi. Amém. Deus abençoe, mas não sai daí não, já voltamos com a continuação do programa. Até já. Programa Palavras de Vida. Apoio Cultural. Igreja Congregacional, 157 anos no Brasil. Faça de nossa igreja o seu lar espiritual. Visite-nos, Rua Carmo Taliberti 741, Centro. Igreja Congregacional, a igreja da família. Êxito Imóveis. Oportunidades diárias para você conquistar a sua casa. Imóveis prontos em novos empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida. Informações e vendas, ligue 3656-9696 ou acesse êxitoimóveis.com.br. Estamos de volta com o programa. E agora para o momento de oração, onde nós estaremos suplicando, clamando a Deus por favor da tua vida, da sua casa, de toda a sua família. Que Deus assim possa vos abençoar ricamente. Eu queria deixar um versículo na palavra de Deus, que está lá no Salmo capítulo 46, um salmo muito conhecido, mas um salmo muito importante para as nossas vidas. E que esse versículo venha fazer parte no decorrer da sua vida, que diz assim: Deus é, Ele não foi, Ele não era, não vai ser, Ele é. Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia ou na angústia. Deus sempre será presente em nossas vidas para nos amparar, para nos auxiliar, para nos socorrer. Ele sempre está disponível, ouvido atento, os olhos sobre o justo e atento à sua oração. Nunca esqueça disso. O Senhor é a tua fortaleza, Ele é o teu refúgio, Ele é o teu socorro em todo o tempo e em todo momento. Só Ele pode fazer algo por você. Curva a tua cabeça, eu quero orar contigo. Pai, nós queremos te agradecer neste momento, Senhor.
Ó Deus, por esse programa, Pai, que o Senhor tem nos proporcionado e abençoado tantas vidas, tantas famílias através desse programa. E nesse momento, ó Pai Celestial, nós queremos clamar e suplicar ao Senhor a favor de cada uma delas. O Senhor conhece todos, o Senhor sabe quem está nos assistindo, quem sempre tem nos assistido. Pai, que o Senhor venha de encontro às necessidades dessas pessoas. Que o Senhor venha trazer sobre elas todos os recursos precisos, necessários, provendo e suprindo de todas as suas necessidades, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, que todo tipo de guerra, de conflito, de confusões, de contendas dentro do lar seja, ó Deus querido, repreendido no nome de Jesus. Nós determinamos, declaramos e profetizamos paz, alegria, união, comunhão, harmonia no lar e na família, Senhor. Que o Senhor venha unir a família, o Senhor venha abençoar a família, ó Deus, repreendendo-nos todos os ressentimentos, de mágoas, ó Deus querido, em nome de Jesus, Pai. Mas que elas sejam ricamente abençoadas, que o Senhor venha abrir as portas, trazendo provisão e suprindo de toda necessidade, curando, ó Deus, de toda enfermidade, seja ela física ou espiritual, libertando de todo tipo de cativeiro, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, abençoa os filhos dessa família, Pai, livrando, protegendo, ó Deus querido, de todo o perigo, de todo o mal, de todos os problemas que o mundo, ó Deus querido, está aí para destruir, vem para matar, vem para roubar, mas que essas famílias sejam providas, supridas e guardadas e sustentadas por Ti. Que o Senhor assim os abençoe, Pai, em tudo, no nome de Jesus Cristo, é que nós oramos te agradecendo pelo louvor da Tua glória. Amém e amém. Deus abençoe, não sai daí não, já voltamos com o encerramento do programa. O imóvel que você procura está na Imobiliária Casa Nova. Aqui você encontra transparência, honestidade e segurança. Venha nos fazer uma visita. Praça 2 de Novembro, número 4, em frente ao Cemitério Municipal. E chegamos ao final de mais esta edição do programa Palavras de Vida. Queremos agradecer pela sua audiência e convidar para que você esteja conosco na próxima semana, nesse mesmo horário e nessa mesma emissora. Que até lá o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.